Nós vivemos num mundo totalmente decaído. O conceito de perfeição virou estética e ponto final. Ninguém se preocupa com a essência do ser humano, porque a moda é a aparência das coisas. Então essa mudança de valores é que confunde aquele que está lá na sua adolescência aprendendo sobre a vida. Então a sociedade ensina que o mais importante é o que você aparenta ser e não o que você realmente é. E nessa busca da aparência, nós nos comparamos com os outros e pensamos que nós somos os piores do mundo porque nós não conseguimos ser como o outro é, ou não conseguimos possuir o que o outro possui, ou não conseguimos ter a importância que o outro aparentemente tem. Isso acontece com muita frequência conosco. E o que ocorre é que por esses sentimentos, os comportamentos eles se confundem e vivemos diante de uma crise atual de exageros e negligências e indiferenças. Exageros porque o que ocorre é que as pessoas, de uma forma geral, elas pensam muito de uma forma em que extrapolam valores. Não tem uma medida para as coisas. Exageram em suas explicações sobre as coisas. Ou exageram, ou são indiferentes. Ou seja, não dão importância ao que está acontecendo. Então são dois polos, né? Você tem um exagero em comportamentos, em falas, em perspectivas, em avaliações, ou você ignora. Não existe um meio termo. Então não existe aquela possibilidade de que você está em aprendizado. Não, você tem que ser perfeito. E quando você não consegue a perfeição, isso, preste atenção, porque passa com todo ser humano, com todos nós. Quando você não atinge a perfeição, então isso provoca em você uma ansiedade. Ficamos ansiosos. Conversamos com um jovem, um adolescente, um pré-adolescente e percebemos isso. Eles são extremamente ansiosos. Eles não sabem esperar e querem a coisa para ontem e não sabem que as coisas vão acontecer em seu tempo. Existe um tempo para que cada coisa aconteça. Uma fruta, ela não nasce madura, ela leva um tempo. E nós somos assim. Nós nascemos, então lá na infância nós temos algumas descobertas, nós temos algumas coisas que vamos aprendendo com experiências. Aí chegamos na pré-adolescência, começam a surgir outras coisas, outras dúvidas, outros porquês. O corpo vai crescendo e com o corpo a mente. E aí nós temos então descobertas. Plena adolescência, começamos então a olhar no espelho e vemos que estamos com espinhas no rosto. E começamos a achar que o corpo está desengonçado porque uma parte é maior que a outra. E eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu braço, eu não gosto do meu nariz, do meu olho. E começam a fazer aquelas comparações. E é nesse momento em que nós estamos pensando, né, que a adolescência ela é esse período em que o jovem ele começa a se descobrir fisicamente e mentalmente. E aí quando começamos a fazer comparações. E aí é quando nós começamos a formar a nossa identidade. Porque as nossas escolhas na vida elas vão acontecer nesse período, né, da adolescência. Então é muito comum a criança, o adolescente, começar a se sentir meio que deslocado do mundo. Começa a sentir que não é importante. E se é rejeitado, então, nossa, aquilo vai criar na sua mente um caos, um trauma. Porque um não para o adolescente, ele tem um valor diferente do que um não para um adulto. Ou diferente do não para uma criança de 3, 4 aninhos. São fases da vida.
E aí, nesse período, né, nós temos esses problemas com os quais nós convivemos. Aí depois chegamos aí nos nossos 21, 22 anos, aí temos outros desafios, outros problemas, porque então já estamos entrando na faculdade, alguns já estão indo já para a sua finalização, né, 23, 24 anos, então são outros desafios, conhecimentos, já somos pessoas adultas que temos a nossa autonomia de ação, somos maiores de idade, então vem outros desafios. Já aos 30 anos já estamos aí teoricamente com nossa faculdade já concluída e basicamente estáveis em nosso trabalho. Vem as relações mais sérias, os casamentos, aí são outros desafios. Aí você se casa, aí tem os desafios com os filhos, né? Com o relacionamento conjugal, o relacionamento com uma pessoa que você esteja vivendo. Então, são fases da vida. E depois chega na velhice. Aí você começa a perder a visão, começa a perder a audição, começa a perder o cabelo. Às vezes, aí você começa também, a pele fica mais flácida. Então você tem outros desafios. E aí você começa a perder resistência. Você se cansa com mais facilidade. E aí, então, são fases da vida, e para cada fase da vida você tem esses desafios. Então a nossa vida é isso. E todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, pois fazem parte da vida real, são necessárias. Da infância à velhice, cada fase com seus problemas. E nesse período então, nós já passamos a ser menos ansiosos, porque a ansiedade ficou lá para trás. Então nós fomos praticando, e quando chega a velhice, então somos menos ansiosos. Mas há uma coisa que nos acompanha a vida inteira, com menos ou maior intensidade, que é o medo, a insegurança. Claro que para cada fase uma intensidade diferente, mas o medo muitas vezes nos impede de agir, nos impede de decidir, nos impede de tomar decisões que são cruciais para a nossa vida. Então isso é muito importante.